O comedouro deve ter fácil acesso para os animais e ração sempre disponível. Se o leitão insiste em não comer, é preciso estimular. Essas técnicas de engorda saudável vamos ver agora na capacitação tecnológica em suinocultura. Nessa aula, vamos falar sobre o efeito multiplicador dos pesos. Como que garantir um melhor peso ao nascimento vai influenciar no peso ao desmame, no peso na saída de creche e no peso ao abate. Esses pesos se multiplicam ao longo da fase de crescimento do animal e a gente pode trabalhar como forma estratégica cada ponto desse, multiplicando e potencializando o ganho de peso dos animais. Então, o início da alimentação na creche, os leitões precisam encontrar facilmente a ração, ela tem que estar disponível em coxo adequado para essa fase, comedouros adequados de fácil acesso, muito cuidado dos comedouros chamados semiautomáticos, que muitas vezes essas rações pré-iniciais são muito ricas em produtos lácteos e não descem. Os animais às vezes têm a ração no depósito, mas não conseguem acessar essa ração. Ter sempre ração disponível, passando várias vezes estimulando o consumo de ração, identificar e ajudar os leitões mais fracos e refúgio. E aqui também a gente pode trabalhar ou com a ração diferenciada ou mesmo segurando essa ração por 7 dias adicionais antes da mudança de fase de ração. Aqui é um sistema de racionamento, ele pode ser feito por idade ou por quantidade. Quando se faz por quantidade, já se coloca a primeira ração em torno de 1,4 kg a 1,5 kg, a segunda ração em torno de 3,5, a terceira em torno de 9 e a quarta em torno de 25. Dando uma fase do desmame aos 70 dias, os animais vão consumir em média 40 quilos para toda essa fase de creche. Agora também existem as mudanças por idade, que já se estabelece a idade de mudança. O importante é que o número e a frequência de tratos diários influenciam no peso, no ganho na primeira semana pós-desmame. Então a gente vê à vontade, se passa estimulando várias vezes ao dia e tem acesso à ração. Quando você tem, a cada 2 horas, acesso ao comedouro por 15 minutos, e quando você vai aumentando esse período de restrição, você vai ter um menor ganho de peso. O leitão ingere pequenas quantidades e muitas vezes, então o estímulo é muito importante. Ambiência. Muitas vezes nos deparamos com granjas que o leitão não tem a menor condição de ambiência e ele não vai ter, ele vai sentir frio, ele não vai ter o local adequado para se deitar, o consumo também vai ser prejudicado e o desempenho dos animais. Um outro exemplo de ambiência, na qual metade da baia está sendo perdida com umidade, né? Nesse caso, foi recomendada a retirada e colocar o piso plástico em toda a creche, ganhando uma área útil trabalhada e ambiência para o leitão, que dessa forma, como colocado na foto, vão ficar simplesmente deitados na parte de trás e vão molhar e sujar toda a parte da frente, perdendo a ambiência. Então, nesse caso, foi feita a reforma, com um ganho significativo e melhoria de ambiência, com um ganho significativo no ganho na primeira semana, que saiu de 385 gramas para 970 gramas. E aos 60 dias, tivemos quase 4 quilos de ganho, com redução também na mortalidade. Então é muito importante trabalhar a ambiência. O desperdício, né? Porque aqui se perde, o que o animal não ingere e a ração que é jogada fora não tem nenhuma forma de retorno. Então, muitas vezes o manejo de se passar várias vezes, estimulando, colocando pequenas quantidades, traz melhor resultado e diminui o desperdício. Como a gente pode ver aqui, já é uma questão de ajuste de regulagem de coxo. Coxo muito aberto, com grande desperdício. Por baixo, quando se abre e tem acesso, a gente tem uma grande perda. A gente multiplicar isso ao longo da granja, com o número de coxos que se tem, uma ração pré-inicial que custa mais de R$ 2,70, a gente vai ver que existe um impacto muito grande no custo do leitão nessa fase. Então é muito importante evitar o desperdício de ração. O acesso à ração. O coxo está disponibilizado. A ração está no coxo, o coxo tipo funil, só que é uma ração com alto teor de lactose, e que se não for bem manejada, não tiver uma abertura adequada e não tiver alguém treinando esses leitões para que possam rodar nos primeiros dias, isso é muito complicado. É importante que se deixe uma menor quantidade de ração, diminuindo o peso para que se rode, que se tenha acesso à ração, deixando um pouco mais aberta. Então, às vezes o leitão tem ração no funil, mas não consegue acessar, né?
Então é muito importante o manejo adequado. Quando se faz e disponibiliza a ração, você gera competição entre os animais. Fica um período de restrição. O mesmo se faz quando se quer fornecer uma ração ou tipo papinha num coxo adicional. É muito importante que tenhamos boca para todos os animais. No caso, o coxo muito pequeno, quando se disponibiliza, gera muito mais uma competição entre eles, não resultando em ganho de peso efetivo. Então a importância é que se tenha um número de boca correspondente ao número de animais e que se faça uma rotina rígida, que tenha os horários de trato para que esses animais possam acessar ao coxo de forma contínua todos os dias, não passando por momentos de restrição. Aí fica a questão, eu vou utilizar dieta líquida ou vamos fornecer ração seca? Sempre que se desmamou, esse trabalho vem para mostrar isso, quando se desmamou leitões muito novos, há um benefício de se utilizar dietas líquidas, porque esses leitões ainda não sabem ingerir efetivamente uma dieta sólida. Então você tem um ganho em todas as fases quando você desmamou com 14 dias. A dieta sólida perde em relação ao ganho de peso quando comparada à dieta líquida. Agora, se você desmama um leitão já numa idade mais avançada, não há grandes ganhos de se fornecer isso para todos os animais. Pode ser direcionada para uma baia de fundo, uma baia de animal de pior qualidade ao desmame. Porque quando você tirar essa dieta, os animais que estavam comendo dieta líquida, estavam ingerindo a dieta líquida, eles sentem muito essa mudança e eles começam a cair o peso e no final você não observa o ganho. Isso para quando você desmama leitão com mais de 21 dias. Então somente adotar a dieta líquida na rotina quando se vai desmamar em idades animais mais novos. Esse é um manejo alternativo, que é o comedouro tipo prancha, que é utilizado para facilitar o acesso do animal logo na chegada na creche. Então a gente disponibiliza pequenas quantidades na frente do coxo dos animais e eles, como são muito curiosos, vão acessar esse coxo. Durante 2, 3 dias a gente fornece ração e isso vai auxiliar no ganho de peso na primeira semana. Então estimula o consumo pós-desmame, evita a refugagem por falta de consumo, deve ser utilizado 3 dias no máximo pós-desmame e colocado na frente do coxo. Então isso vai ser muito importante porque o animal tem um acesso imediato. Com a alteração desse tipo de manejo, se consegue um ganho efetivo na saída de creche nos 7 dias pós-desmame. A importância da água também nesse setor. Aqui a gente precisa lembrar que o animal ele tem um consumo menor, mas a gente precisa ter uma relação pelo menos de 10 animais para cada chupeta e verificar a vazão, né, em torno de 1 litro por minuto para essa fase de creche. Cada fase, ao longo do crescimento do animal, existe uma recomendação para as fases de recria e terminação, 1,5 litros de água de vazão por minuto. E nas fases de lactação, 30, 40 litros de consumo dia, precisa-se de uma vazão maior, superior a 2 litros por minuto. Então, a importância da água no desmame. Podemos observar que alguns animais demoram até 2 dias para descobrirem aonde está disponível a água e eles demoram 2 dias para começar a ingerir a água. Então, com o passar do tempo pós-desmame, vejam que só com 20 a 30 horas pós-desmame é que os animais conseguem ter um maior acesso à água, com outros permanecendo por muitas horas sem ter acesso à água, levando à desidratação. Por isso, vale a pena disponibilizar um coxinho acessório com água, sendo adicionado a esse coxinho um ácido que vai aumentar a palatabilidade. Os animais têm grande avidez por ácido, então a gente vai ter uma hidratação mais efetiva dos animais nos primeiros dias pós-desmame. Disponibilização do coxinho, acidificação com a água na primeira semana pós-desmame. E com isso, com essa acidificação, se consegue ganho significativo, porque o animal tem o acesso à água, com isso ele busca mais ração, ele tem um ganho efetivo na primeira semana pós-desmame e aos 60 dias, nesse trabalho, evidenciando 2 quilos a mais na saída de creche. A presença das chupetas. Muitas vezes o sistema de fornecimento de água da maternidade não corresponde ao sistema que está na creche. O animal, às vezes, se trabalha com concha na maternidade e chega na creche e tem uma chupeta. Ele não sabe acessar essa água
Então ele vai demandar um tempo para aprender. Então a gente deve disponibilizar a água no coxo acessório. E aí essa chupeta pode estar em forma fixa, lembrando da necessidade de ajuste semanal, os animais vão crescendo, né? Ele tem o hábito de levantar a cabeça, inclinar a cabeça para a ingestão dessa água, então é muito importante que ela esteja um pouco superior à cabeça do animal, para que ele tenha um acesso efetivo e que seja regulado de forma semanal. E temos também o sistema do sistema de chupeta pendular. Nesse sistema há um maior consumo de água efetivo, também há um maior desperdício, porque os animais brincam muito com a chupeta. Facilidade que tem, que se diminui muito a necessidade de manutenção e os ajustes também de chupeta ficam facilitados, da altura para os animais. Muitas vezes nos deparamos com esse quadro, né, onde temos chupetas acima da altura recomendada e numa baia ao lado, uma chupeta abaixo da altura recomendada. Isso tudo dificulta o acesso à água e vamos perder no ganho de peso nessas fases que são muito importantes. A gente precisa entender que os animais de creche têm uma grande eficiência alimentar, uma conversão alimentar de 1,4, 1,5, ou seja, para cada 1,4, 1,5 kg de ração ingerida, ele deposita 1 kg. Diferente dos animais já em recria e terminação. Então a gente precisa trabalhar muito de forma efetiva nessa fase, buscando o máximo ganho de peso e eficiência. Importância da ambiência. Baixa temperatura leva a redução de até 22% no consumo. Fora a redução no consumo, vai influenciar em todo o planejamento sanitário da granja. Uma vacina que se faz no animal que não vai consumir, que vai ficar com essa sensação de frio acumulado, esse animal não tem uma resposta efetiva a essa vacinação. Também não terá uma medicação. Então a gente precisa trazer fonte externa de calor, através de campânula, ou sistema de aquecimento de sala. A gente precisa efetivamente colocar esses animais na temperatura em torno de 30 graus. Essa temperatura vai caindo em torno de 1 grau a cada semana que esse animal está alojado na creche, e vai se trabalhar uma temperatura, quando possível, em torno de 24 para os animais, 24 graus para os animais mais velhos. E lembrar a importância de renovação de ar, a troca e limpeza também por baixo das baias, diminuindo a formação de gás. Então a importância da temperatura, quando se coloca os animais na temperatura abaixo da ideal, o ganho de peso cai, a deposição proteica cai também, os animais vão perder em qualidade. Densidade. Para cada 0,1 metro quadrado acima, reduz o consumo em 45 gramas por dia. Nós trabalhamos, em média, os animais que vão descer aos 70 dias, se destina a 0,3 metros quadrados. Quando se vai trabalhar animal com 65, em torno de 0,27, 0,28 metros quadrados por animal. E esse espaço precisa ser respeitado. Em conjunto com esse espaçamento, a importância do número de boca disponível. Se são sistemas semiautomáticos, respeitar a proporção de um coxo para cada 35 animais, 40 animais no máximo. Se é sistema de arraçoamento em coxo de alvenaria, a importância de uma boca por animal, já que todos vão acessar ao mesmo tempo a ração, não gerando competitividade entre eles. Bom, como conclusões a esta aula, a gente observa que a nutrição é uma importante ferramenta para conseguir melhor peso ao nascimento, reduzir a variabilidade ao nascimento. O desempenho na primeira semana pós-desmame apresenta forte correlação com o peso na saída de creche e no dia de abate. Há uma correlação direta entre o desempenho de creche, peso ao nascer, peso ao desmame. Esses devem ser trabalhados nos diversos setores para que possam somar no desempenho final. E que nós temos diversas ferramentas de manejo que podem influenciar nessa variabilidade, nessa oportunidade de se trabalhar, onde tem uma grande oportunidade, um custo de oportunidade, ao longo do crescimento e podem ser utilizadas para melhoria e maior produção de carne magra. Enfim, a qualidade do animal ao abate começa na gestação e essas ferramentas estão disponíveis e temos que lançar mão delas para termos uns animais de alta qualidade no momento do abate. Gostaria de agradecer e espero vê-los numa próxima aula.